Estamos em plena Copa do Mundo e que tal termos de volta o time de Garrincha, Zagallo, Pelé, Didi, Vavá? Não é possível em campo, mas você vai poder conhecer a partir de hoje a história da seleção campeã de 1958 no livro de Fernando Rego Barros, que vai ser lançado hoje à noite. Fernando, por que começar o livro com a história de 58? Olha, o livro é todo, né, sobre a Copa de 58 e foi um livro que eu quis escrever porque eu achava que faltava contar melhor essa história, como o Brasil ganhou a primeira estrela, né? Hoje nós temos 5 estrelas na camisa, estamos correndo atrás da 6ª estrela e eu achava que faltava contar mais essa história, entrar mais em detalhes, achava que valia a pena contar de novo essa história. Então eu mergulhei nesse assunto, né? Fui atrás de jornais da época, revistas da época, né? Achei muitas imagens no YouTube, fiz uma grande pesquisa, assistia documentários, filmes e fui para o computador e escrevi essa história da Copa de 1958, né? Que é uma história assim, muito bonita, porque o Brasil vivia uma época muito... até de certo pessimismo, porque a gente tinha perdido a Copa de 50, 8 anos antes. Em 54 também não tinha ido bem na Copa da Suíça. E na Suécia, em 58, a seleção finalmente conseguiu o primeiro título, né? Então foi uma história, como você falou, com esses craques aí, Pelé, Garrincha, Vavá, Didi, Nilton Santos, né? Era um timaço, né? E eu procurei contar com bastante detalhes essa história. O que é que as pessoas que não conheceram a Copa de 58 vão poder encontrar aí no livro? Olha, todos os detalhes, né? Eu conto aqui desde a formação, quando o técnico selecionou os 22 jogadores que iam à Copa, né? Ele inicialmente convocou 33 jogadores, depois cortou 11 e para levar os 22 que na época era o permitido pela FIFA, né? Então eu conto essa história, conto toda a fase de preparação ainda no Brasil, os amistosos que foram feitos antes da Copa, né? E depois o Brasil viajou primeiro para a Itália, fez 2 amistosos antes de ir para a Suécia e depois toda a campanha vitoriosa, né? O Brasil estreou já ganhando da Áustria 3-0, depois teve um empate com a Inglaterra 0-0. Depois ganhou da União Soviética, que foi quando Pelé e Garrincha estrearam no time, né? Começaram a Copa no banco, né? E depois, os próximos jogos, 1-0 contra o País de Gales. Depois o Brasil já estava na semifinal, ganhou de 5-2 da França e na final 5-2 de novo, já contra a Suécia, que era o país anfitrião. E me diga uma coisa, o pessoal que está acompanhando a Copa do Mundo desse ano pode encontrar alguma similaridade aí com esse time de 58? A gente pode ter esperança nessa Copa? Olha, eu acho que sim. Nós somos um dos favoritos nessa Copa, né? O Brasil, eu colocaria outros países também, a França, a Espanha, a Inglaterra, são países que estão, até pelos jogos que fizeram até agora, mostraram um bom futebol e mostram que estão aí para disputar o título, né? O Brasil é um dos favoritos, não é o favorito, né? E eu acho que temos sim uma boa seleção e chances de ganhar a Copa. E a partir desse primeiro livro, a Copa de 58, temos mais 4 estrelas para contar em livro. Vamos esperar por isso, Fernando? Olha, não foi esse projeto não, assim, eu não fiz esse projeto de contar cada uma das Copas não, porque até eu acho que as mais recentes foram bastante divulgadas, as histórias são bastante conhecidas, né? Mas, assim, eu quis contar essa primeira estrela, né? Como a gente ganhou essa primeira estrela e eu acho que eu curti muito escrever, espero que os leitores curtam também a leitura do livro. Muito obrigado, Fernando. Sucesso com o livro. Lembrando que 1958, Como Ganhamos a Copa da Suécia, será lançado hoje na livraria que fica no shopping no bairro do Pina.